Fala pessoal, boa noite. Primeiro vídeo de conteúdo do ano de 2025. Tivemos outros vídeos, porém vídeos motivacionais. Esse aqui é o primeiro de conteúdo. E esse vídeo que eu vou abordar com vocês, o conteúdo que eu vou abordar com vocês nesse vídeo está relacionado a um podcast que eu assisti pelo YouTube, porque tem o Spotify também. Porém esse podcast ele é em paralelo, YouTube e Spotify, mas eu gosto muito do YouTube, tá? Então vem de um conteúdo, foi do dia 30 de dezembro, falando sobre a segurança pública, violência, por parte de policiais, enfim, no estado do Rio de Janeiro. Não sei se vocês já têm conhecimento, se já leram, já ouviram falar da ADPF 635, ou se vocês sabem o que é essa ADPF. Eu fiz um resumo, eu vou abordar com vocês a situação. Antes, para a gente entender o que é essa ADPF, entre os procedimentos relacionados, a Corte do STF obrigou o uso de câmeras corporais nas fardas dos policiais e nas viaturas, além do aviso antecipado das operações para autoridades das áreas de saúde e educação, para proteger escolas de tiroteio e garantir o atendimento à população. Então, essa ADPF 635 ela está relacionada, visa buscar o quê? Que não tenha efeitos colaterais nas ações por parte da Polícia Militar. O Estado do Rio de Janeiro, eu vou falar com vocês mais à frente no vídeo, a situação do Estado do Rio de Janeiro em relação a isso, mas aqui é o que? Essa ADPF 635, a finalidade dela, qual é? Essa finalidade dela, é que não se tenha tantos efeitos colaterais nas operações policiais. Aí eu te pergunto, como é que você vai ter uma efetividade de apreensões, seja de drogas, seja de pessoas foragidas, seja de armas, se durante as operações, com antecedência, você tem que avisar as áreas de saúde e educação. Aí eu te faço uma pergunta, a Polícia Militar vai fazer uma operação em uma comunidade. Será que naquela comunidade, que ela vai ter que avisar com antecedência as escolas, naquela turma, naquela escola, na verdade, será que não tem nenhuma criança que o pai dessa criança está envolvido com o tráfico? Então, assim, dificilmente, se avisar com antecedência, teremos ali êxito nas operações. Claro que também é necessário frisar que a vida ela está acima de tudo, tá? Então, primeiramente, vem a vida. Mas, assim, nessas circunstâncias, então é melhor nem ter operação. Se você vai ter que avisar com antecedência, você vai chegar lá, por isso vai chegar lá e não vai encontrar nada. E ainda assim tem confronto por parte dos traficantes. Então, assim, aqui para vocês eu trouxe sobre a ADPF 635. No dia 13 de novembro de 2024, STF julga ação sobre letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro. No final do vídeo, eu trouxe uns dados da revista Veja, também no site da Veja, em relação à letalidade policial nos estados. Tá? E você vai ver que o Rio de Janeiro, cara, assim, está sendo julgado por isso aqui, mas o Rio de Janeiro não terminou o ano de 2024 sendo o estado com a polícia mais letal. Tá? E nem sempre quer dizer que a polícia mais letal está relacionado a erros por parte de policiais. Por quê? Se o traficante, se ele atirar na polícia, automaticamente a polícia vai se defender. E a polícia é bem mais treinada, preparada, é lógico que teremos ali uma baixa muito grande por parte de traficantes. Mas vamos lá em relação a esse julgado do STF que iniciou em novembro e vai começar agora 2025 a fundo aí. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, o mérito da arguição de descumprimento de preceito fundamental relacionado à ADPF 635, que trata da adoção de um plano para reduzir a quantidade de mortes resultantes das operações policiais no estado do Rio de Janeiro. Então, o estado do Rio de Janeiro vai ser julgado por parte dessa ADPF 635 por estar violando a ADPF. Na ação, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, afirma que a política de segurança pública local, em vez de buscar prevenir mortes e conflitos armados, incentiva a letalidade da atuação dos órgãos policiais. Então, essa foi a acusação por parte do partido PSB em relação à política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, que eles estão incentivando a violência por parte de policiais em conflitos armados. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro ele não está entre os estados com mais mortes em operações policiais. E lembrando que aqui também
quando eles estão falando em relação por parte da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é aquele negócio também, se o tráfico, né, ele está se movimentando, ele está articulando, a polícia ela vai o quê? Ela vai tentar evitar ações criminosas. E automaticamente, ao evitar ações criminosas, teremos o quê? Teremos confronto. Então isso aqui, enfim, não vou aprofundar muito para até evitar problemas em relação às redes sociais por conta disso, mas trouxe para vocês um pouco sobre essa ADPF 635. E dando sequência, no julgamento, o STF irá se manifestar sobre as alegações do PSB de que a política de segurança pública do Rio de Janeiro viola princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à vida, à igualdade, à segurança, à inviolabilidade do domicílio e à absoluta prioridade na garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Desde que a ação foi apresentada em 2019, o STF fez diversas determinações. Em decisões liminares também foi determinado que o governo estadual elaborasse um plano para reduzir a letalidade policial. Então, nesse julgamento, basicamente aqui, o estado que está sendo julgado, que vai ser julgado, já começou a ser julgado, é o estado do Rio de Janeiro. Segundo o partido do PSB, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é uma polícia violenta e a política adotada pela Polícia Militar é uma política de guerra, que incentiva confronto. E os tópicos que estão nessa ADPF, nesse julgamento é o quê? Na pandemia, em junho de 2020, Fachin, do STF, determinou a suspensão de operações policiais em comunidades do Estado durante a pandemia da Covid em 2019. Quando você suspende operações policiais em comunidades, onde quer que seja, a tendência é que o tráfico se fortaleça. Não vou entrar nesse mérito. Se você não tem operações para inibir atitudes criminosas, a tendência é que as facções, que o tráfico se fortaleça. As operações deveriam ficar restritas a casos excepcionais e serem informadas previamente ao Ministério Público Estadual para o acompanhamento. Então, as operações policiais estavam suspensas, só poderiam ser realizadas em casos excepcionais mediante o aviso prévio ao Ministério Público para que o Ministério Público pudesse acompanhar essas operações. Câmeras e GPS foi outro ponto que trouxe muita polêmica quando foi determinado pelo STF. O relator também determinou a instalação de câmeras nas fardas e equipamentos de GPS de policiais do Rio de Janeiro e a gravação em áudio e vídeo em viaturas, mesmo para equipes especializadas como o BOPE e CORE. São equipes, são batalhões de operações especiais que vão direto no confronto, que vão lá para resolver o problema dentro da lei, tá? Vão para resolver o problema dentro da lei. Então foi determinado que esses grupamentos especiais também utilizassem câmeras. Hoje a maioria, acho que tem alguns estados que ainda não usam câmeras policiais, outros já adotaram a câmera. Então em 2020 foi determinado isso aí. Inclusive o nosso tema da prova da PEMERG, aplicada pela banca FGV, foi sobre o uso de câmeras em policiais militares. O tema abordado foi esse. Helicópteros. O que foi falado sobre helicópteros nas operações? Em agosto de 2020, foi confirmada nova liminar, novamente para o Rio de Janeiro. Dessa vez para restringir o uso de helicópteros. Então, você faz o quê? Você suspende operações policiais. Depois, as operações só podem ser realizadas em casos excepcionais. Você obriga as forças policiais a utilizarem câmeras de áudio e vídeo. E agora você suspende também o uso de helicópteros. Vamos lá. Dessa vez para restringir o uso de helicópteros nas comunidades aos casos de estrita necessidade. Então, os helicópteros podem ser utilizados desde que em extrema necessidade. Comprovada por relatório no final da operação. Então, ao final de cada operação, é necessário que esteja comprovado ali que foi necessário a utilização de helicópteros. Segundo informações trazidas na ação pelo partido PSB, como um decreto estadual autoriza a utilização de helicópteros em confronto armado direto, as aeronaves estavam sendo utilizadas como plataforma de tiro. Você que é de outro estado, mas acompanha as notícias do Rio de Janeiro, você vê que a polícia do Rio de Janeiro é uma polícia que toda a operação a polícia é atacada. É muito tiro que a polícia leva nas operações ao subir comunidades, quando começa a fazer blitz. Então, assim, é uma polícia que é muito atacada. Então, se você está sendo atacado e você não pode
se defender, né, legítima defesa, você vai fazer o quê? Certo? Escolas e postos de saúde. Isso aqui também eu achei um absurdo, tá? Meu ponto de vista, mas como eu falei, por questões, né, como a gente vê muitas pessoas sendo penalizadas nas redes sociais por conta de expressar opiniões ou de falar além, né, do que se deve ali, do que se pode, eu vou ficar limitado, mas trazendo as informações para vocês, tá? Ó, escolas e postos de saúde. Na mesma decisão, ficou estabelecido que a realização de operações próximas de escolas, creches e hospitais, postos de saúde, é medida excepcional e deve ser justificada ao Ministério Público. Também foi proibida a utilização de escolas e postos de saúde como base operacional das polícias. Então as polícias elas não podem utilizar as escolas e postos de saúde como base operacional, tá? Para se defender, para preparar uma operação, a polícia militar não pode utilizar os postos de saúde nem as escolas, tá? Outras partes ali podem utilizar para poder atacar a polícia. Agora a polícia não pode utilizar como se defender ou traçar estratégias para, né, avançar nas operações. Então, assim, foram decisões tomadas, direcionadas ao Estado do Rio de Janeiro, muito, assim, no meu ponto de vista, decisões que deveriam ter sido analisadas antes de terem sido tomadas. Porque dá a entender que a polícia do Rio de Janeiro é uma polícia que vai para a rua procurando o confronto, que a gente vê que não é verdade. CNJ. Em abril deste ano, aqui 2024, um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, formado para acompanhar as ações para reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro, apresentou um relatório ao ministro Fachin. A conclusão foi de que a única forma de fiscalizar a atuação policial e preservar os direitos humanos é promover a transparência dos dados das investigações, ocorrências e operações policiais sob a supervisão do Ministério Público, que tem o dever constitucional de executar o controle externo da atividade policial. Aqui dá a entender o que não querem que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro atue nas comunidades ou realize operações. Esse é o meu entendimento. Pode ser que, né, a ideia de quem determinou tudo isso aqui seja uma ideia diferente, mas a minha ideia, né, a minha conclusão, não sei a sua conclusão, se você tem essa mesma conclusão que a minha, mas é que não querem que a Polícia Militar atue, né, não querem que a Polícia Militar realize operações. E eu trouxe dados aqui, que eu peguei no site da Veja, né, tem na revista Veja aí, em relação a mortes em confrontos com a polícia. Então eu tenho aqui números absolutos e eu tenho números a cada 100 mil habitantes. Em números absolutos, o primeiro estado com o maior número de mortes em confrontos policiais é o estado da Bahia, com 1.344 mortes. Isso aqui, números absolutos, pegando o mês de janeiro de 2024 a outubro de 2024. Em segundo vem São Paulo, com 676, Rio de Janeiro, com 610, ou seja, o Rio de Janeiro, né, a Bahia tem mais do que o dobro do Rio de Janeiro, né, mas o Rio de Janeiro que está sendo julgado pelo STF, né, o Rio de Janeiro que vai ser julgado pelo STF, que foi denunciado pelo PSB. O quarto estado é o Pará, com 457, e o quinto estado é o Goiás, com 326. Já em relação a mortos em confrontos com a polícia, a cada 100 mil habitantes por estado, o primeiro estado é o Amapá, com 17,64. O segundo estado aparecendo novamente aqui a Bahia, com 10,86. O terceiro estado é o Sergipe, com 6,55. Quarto estado é o Pará, 6,33. Mato Grosso, em quinto, com 5,82. E o nosso Rio de Janeiro, né, que está sendo condenado, que está sendo julgado aí, que falaram que a polícia é uma polícia de confronto, é uma polícia de guerra, é uma polícia que mata, tá? Está em sétimo, com 4,25. A Bahia, em mortes em número absoluto, é a primeira, e em mortes a cada 100 mil habitantes, a Bahia é a segunda, mas o Rio de Janeiro, que a polícia é truculenta, que a polícia é violenta. E lembrando que nem sempre o confronto com a polícia, né, esse número de mortes, quer dizer que, né, tem inocentes ali também. Né? Claro que a gente sabe que tem os colaterais, que realmente é verdade, né, que tem efeitos colaterais as operações, mas eu acredito que até a Bahia, esse número alto aqui de mortes em confronto com a polícia, eu acredito que o número maior seja realmente de pessoas, né, de traficantes, de pessoas que confrontaram com a polícia e a polícia apenas se defendeu, tá? Então, gente, começamos esse primeiro ano, né, esse primeiro vídeo do ano,
com essa situação do estado do Rio de Janeiro em relação à DPF 635. Se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, tiverem dados, estatísticas a mais do que eu para poder complementar, vocês podem estar comentando aí. Então finalizo aqui mais um vídeo. Desejo novamente um ano de 2025 abençoado, de muita paz, saúde e prosperidade. Que seja um ano de crescimento, né, tanto crescimento profissional, né, crescimento nos estudos, que você possa alcançar os seus objetivos. Chega de procrastinar, né, vamos para cima, vamos buscar aqueles que começaram a estudar, que querem buscar a aprovação, que querem entrar seja carreiras policiais, né, carreiras de tribunais, enfim, manter os pés no chão, estudando, foco e determinação, gente. Uma excelente semana para vocês, que Deus abençoe, um forte abraço.